Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do Podcoi. Vai ser um episódio interessante que nós vamos falar muito sobre LPIs, gestão, administração. E eu sou Mauro Duarte. Eu sou Cíntia Romão. E nós somos o Podcoi. Solta a vinheta aí, Johnny. Então, nosso convidado hoje é o Alessandro Canterli. É isso, né? Isso mesmo. É enfermeiro com 13 anos de experiência na área do cuidado da pessoa idosa, gestor assistencial da El60+, pós-graduado em administração hospitalar e pós-graduando em geriatria e gerontologia. Nossa. É isso mesmo. O cara se mexe. Isso mesmo. E começou como técnico e foi evoluindo, fez enfermagem. Então tem uma história legal para contar. Tem bastante experiência aí, né? Essa trajetória aí dos 13 anos. Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Ótimo. Quero agradecer. É sempre bacana ter essa ligação com profissionais da equipe multidisciplinar que tem essa visão no envelhecimento, né? Que tem esse foco no envelhecimento. Acho que no momento em que estamos caminhando na sociedade aí, né? Quanto mais nós se unirmos, É verdade. né, mais a gente vai conseguir aí proporcionar uma melhor qualidade de vida para os idosos. Então, quero agradecer o convite. Nós que agradecemos. Muito feliz aí de... A gente tentou encaixar poder... várias datas, né? Foi difícil, mas agora saiu. Não, mas é isso aí. Hoje a gente conseguiu. No fim, tudo vai dar certo. E hoje a gente a nossa ideia, né, é absorver de ti, assim, teus conhecimentos, né, e essa questão tem muita coisa interessante sobre administração, gestão de pessoas, tal, cuidado humanizado, e a gente vem querendo saber contigo, assim, como é que tu começou a te envolver com essa questão da área da saúde, como é que tu começou a trabalhar com os idosos, por onde foi trilhando esse caminho? Bom, então, né, eu caí na enfermagem um pouco de paraquedas, né? Eu tive influência muito do meu padrasto, né? Que ele chegou a ser enfermeiro no exército. E no início eu fiquei muito resistente, né? Até por ser jovem, eu comecei lá em 2013, que eu comecei na jornada, assim, na área da saúde. Eu ainda não sabia bem o que eu queria, né? Assim, como... Uma boa parte dos jovens não sabem, né? Cada vez pra onde vai. Exatamente. E aí, eu lembro que eu concorri a uma bolsa para técnico e aí eu ganhei ou para química ou para enfermagem. Sim, legal. E inicialmente eu optei por química, né? Logo a matemática me explicou que não era o melhor. Entre química e enfermagem. E aí... A matemática é ingrata. E aí o meu padrasto falou, não, faz. Só que como eu não tinha, né, essa vivência, porque até então nós trabalhávamos na área de comércio, vendas, eu não tinha um contato direto ali, né? Só as coisas que ele me contava, né? Então, eu acabei me jogando para essa oportunidade. E aí, dessa oportunidade, inicialmente eu já gostei das matérias, eu sempre me identifiquei muito, assim, com a área da biologia, né, com a área só não sabia bem ainda o que eu ia fazer, né. Por onde começar? Então, ali eu comecei, acho que como quase todos os profissionais que iniciam na enfermagem, fazendo um cuidado particular, né, fazendo um home care, fazendo uma coisinha assim, e aí isso foi aumentando, foi desenvolvendo, até que, quando eu estava fazendo o curso mesmo, eu tive a oportunidade de entrar para fazer assistência direta em LPI como estagiário do técnico de enfermagem. Né? Então, eu comecei como estagiário, né? Fui técnico. Legal. Né? Tive a oportunidade para ir para a parte administrativa e já continuei a faculdade. E assim foi desenvolvendo. Muito bom. E isso dá uma bagagem legal, né? Porque tu vai vendo todo o processo, né? Em todas as etapas, então isso dá uma boa bagagem, né? Depois de tantos anos, assim, na assistência, tu lembra de alguma história que te marcou, assim, emocionalmente, do teu trabalho, com o cuidado com os idosos?
Falar de história que marca e de idoso, eu posso dizer que dá para escrever um livro aí e dá para encher uma prateleira tranquilamente com cada história que a gente vivencia. Muitas, né? Tem muitas. E eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa antes e depois de ter trabalhado com idosos, porque apesar de ser novo, né, quando eu entrei, eu tinha só 23 anos quando eu entrei no cuidado direto ao idoso. E eu amadureci muito com as experiências que eles me trouxeram. Então eu tive assim, né? Muitas histórias. Muitas histórias, assim, claro. Muitos idosos que marcaram, né? Assim, com as suas, né? Ali com as suas experiências, com... Claro, o convívio, né? Mas eu posso, assim, falar, né? Uma história que me marcou. Que mais te marcou? Que mais me marcou, assim, foi de um casal que estava na ILPI, ambos com 90 a mais, assim. Sim. E eles estavam juntos desde da juventude, assim, desde os 17 anos. Nossa. E ele era dentista. Que legal. E assim, eles chegaram juntos na ILPI. Ele estava numa condição clínica melhor que ela, estava acamada já com sonda, né? Ela estava com Alzheimer mais avançado. Mas ali marcou o cuidado que ele tinha com ela, ele estava sempre presente, junto, né? Ali. E aí ela veio a falecer primeiro, e eu lembro que eu ia fazer plantão naquela noite, e aí antes de levar ele pro quarto, ele me disse assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, ele disse assim. Eu falei, vamos dormir então, né? Sim. Aí ele disse assim, não, eu digo da vida, porque eu tava aqui só pra cuidar da mãe e agora ela se foi e eu não tenho mais o que fazer aqui. Nossa. Tá, passou ali, eu fiz o plantão. Pela manhã cedo ele tinha prova de vida pra fazer. Quando nós fomos acordar ele tinha falecido dormindo. Meu Deus, que história. E aí, pra completar assim, com a cereja do bolo, quando a gente foi arrumar as coisinhas deles, assim, eu achei até o diário dela, que ela escrevia desde que era jovem, então ela falava quando ela conheceu ele. Achei muito bacana, assim, sabe? E aí eles tinham foto de viagens. Eu digo que ele era um exemplo a ser seguido, assim, tanto como o pai, né? Acho que a família dele que com certeza concordava com isso. Claro. Mas o pouco tempo que eu convivi com ele, assim, o respeito, a postura, a fidelidade. Então, tu pega de uma história ali vários exemplos dentro daquela situação ali, né? Então, até a filha, quando nós comunicamos o falecimento... E é um marco também pra mim, porque quando a família foi dar notícia pra ele do falecimento dela, eu lembro que ele tava no quarto e a filha tava, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Sim. E eu falei, eu vou junto, né? Sou da enfermagem, vai que ele passa mal, que ele fica nervoso. E aí quando ela disse assim, pai, a mãe faleceu. Eu lembro que a reação dele foi, mas ela tava sofrendo também, né? E ali, mais uma lição, que o amor, ele liberta, né? Sim. Ele não é egoísta. Né? Então, assim, só dessa história, se eu for relatar pra vocês o que eu aprendi... Então, assim, ao longo desses 13 anos ao todo, mais 10 dentro de LPIs, eu tenho histórias fenomenais, assim, né? E a gente humaniza, né? A gente vai... Às vezes a gente acha que esse cuidado... com o idoso, o idoso é a mesma coisa que lá em casa, não dá muita bola. E a gente vai vendo que vai passando, vai acontecendo esses fatos e a gente não consegue ter assim, não humanizar o tratamento, né? Não se sentir envolvido pelaquela pessoa que tu tá cuidando, né? Então não é só um trabalho, né? Tem um custo emocional também grande em cima disso, né? Eu digo que é um propósito, né? Cuidar do idoso, assim, ele é um propósito. Volto a dizer, quando eu caí de paraquedas nisso, eu tinha uma visão completamente diferente do cuidado com o idoso, do cuidado dentro da instituição, né? Eu tinha aquela visão, assim, como todo mundo acho que não tem contato com o ELPI tem muitas vezes, do abandono. Do abandono, sim. Aqueles coitados deles que estão aqui. Mas aí, ao longo do tempo, eu vi que não, né? Assim,
muitos idosos que estão dentro de LPI, e aí entra a profissionalização das LPIs, o avanço das LPIs, estão ali numa condição muito melhor que se estivesse em casa, né? Com certeza. Não nem por questão de tratamento do familiar, mas por questão até mesmo de ser limitado, né? Ali, e o familiar quer fazer o melhor, às vezes demora um tempo para levar o idoso para ILPI por conta dessa insegurança que tem, mas quando acaba levando, né, muitas vezes eu ouvia a mesma frase: se eu soubesse eu tinha trazido antes, né? Exatamente. Então, assim, é bacana, assim. Por isso que eu quis me especializar, quis me desenvolver, assim, bastante, para poder contribuir nesse desenvolvimento das casas também, né? Claro. E aí entra onde, né, teve a conexão ali com a Elo, né? Claro. Que tem essa visão. E tu acha assim que olhar um momento assim que tu, dentro desse teu serviço, tu começou a ver a questão da gestão, a questão do mais profissionalismo dentro do serviço de enfermagem, dentro das LPIs, que foi um momento que te chamou a atenção, assim? O que tu viu que te disse, pô, mas eu poderia contribuir nisso? Né? Bom, eu acredito, assim, que naturalmente, assim, eu fui fui indo pra fonte, sabe? Fui me direcionando pra fonte, porque dependendo a posição que tu tá dentro da assistência, tu tem determinados... tu tem poderes diferentes. Sim. Né? Inicialmente, tu tá no cuidado direto, tu pode garantir que ele esteja, né, cheirosinho, né? Sim. Que ele vai estar ali limpinho, bem cuidado. Mas aí tu começa a pensar, bom, mas se pudesse ajudar na organização, e aí tu vai indo, e aí quando tu te encontra, tu já tá na parte de gestão. De gestão, exatamente. Claro que isso é uma coisa muito... pessoal também, claro. Né? Nem todos os enfermeiros... Foi nesse caminho. Foi nesse caminho, assim. Eu comecei a me direcionar para a parte administrativa para tentar influenciar na parte organizacional. Sim. Né? Tanto que eu fui para administração antes de me formar como enfermeiro. E aí, quando eu me formei como enfermeiro, já tendo... eu já era técnico, né? Eu estava na gestão. Quando eu me formei como enfermeiro, eu apenas complementei ali depois com a experiência administrativa, fazendo a pós ali também. Mas isso é meio que natural. Sim, né? Tu quer participar ali, tu quer contribuir. E essa visão de gestão, tu unir a gestão com a assistência, né? Tu conseguir usar essas duas ferramentas que são organizacionais ali, né? E muitas vezes entra em conflito, né? Que às vezes tu tem um bom enfermeiro, mas tu às vezes não tem um bom gestor, às vezes tu tem uma pessoa bem intencionada de outra área, assim, um nutricionista, por exemplo, que quer abrir uma ILPI, mas ele não entende de gestão, né? E aí tu conseguir unir essas duas ferramentas, tu consegue ter muito êxito, né? E a tua visão é diferente, né? Porque tu te habituou nos dois, né? Tipo, na liderança e na assistência. Então, tu tem a experiência Isso aí contribui muito para a formação. Contribui até pro teu olhar. Hoje, como tu tem equipes sobre tua liderança, né? Acredito eu. Então, essa prática que tu teve lá na gestão e atuando na assistência, a tua visão muda, né? Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Tu ter passado para assistência de base ali, direta com o idoso, né? Aquela parte, como eu falei, eu era estagiário, não era nem técnico ainda quando eu fui, então peguei toda a parte ali do banho, né? Do início, do não saber fazer e depois ir aprendendo com o tempo. Quando tu tá lá na gestão, tu começa a ter um olhar mais sensível para isso, né? Porque tu começa a entender a realidade, né? Porque muitas vezes, se tu tem só a gestão, tu sabe montar ali um fluxograma, um organograma, mas não é dentro da realidade que o cuidador que tá lá na ponta tá vivendo, né? Então, isso é bacana, né? E isso que tu viveu, então, mudou a tua perspectiva de liderança? Mudou. Como eu falei, como eu vim primeiro da base e fui desenvolvendo essa questão da liderança, nós nos tornamos mais humanos, né? A gente consegue ter uma visão diferente. E eu acho que o mais importante, assim, por eu ter feito essa assistência direta e ter tido contato direto com os idosos,
também consigo expressar na gestão a vontade do idoso, que na verdade é a nossa meta principal, né? Que é Claro. disso tudo que nós estamos falando, o principal é o bem-estar dele. Exato. Né? Então, ter essa visão deles, ter essa vontade expressa deles, ajudou muito. A gente às vezes percebe, assim, bons gestores, mas que estão distantes da questão do cuidado. Começa a ficar muito técnico, muito administrativo, e aí quando tu vê, ele tá tendo os problemas lá na base, né? Do controle do funcionário não conseguir corresponder o que ele espera, não fazer o que ele quer. Então ele se distancia, parece que se descola da realidade do dia a dia, né? Eu acho, né? O Alessandro confirmou, mas se eu estiver errada, tu pode me corrigir. Claro. Mas eu acho que como a pessoa que vem da base, que nem tu, a tendência a errar com a equipe é menor. Porque tu já viveu o que eles viveram, né? Tu já entende o que eles passaram, o que eles estão passando ali. Então, a tua visão sobre eles é diferente. É diferente de colocar só um gestor lá dentro que nunca viveu o que a equipe viveu. Exatamente. O olhar vai ser diferente, a cobrança vai ser diferente, a maneira de cobrar vai ser diferente. Eu acredito que seja assim, né? Eu posso até dizer assim que... Tu pode até levantar teu microfone, tem um problema que ela vai trancar ali um pouco, mas vai embora. Eu acredito assim que esse até é o ponto até mais difícil de ser quebrado, tá? Porque assim como quando tu sai da assistência direta e tu vai para a gestão, tu tem esse olhar sensível, tu também te depara com situações que tu precisa ser mais gestor, né? E o coração ainda tá preso. Sim, tá preso, né? Então isso é bem complicado, assim, né? Para te fazer essa divisão, eu digo que exige muito amadurecimento profissional. Para te chegar a um ponto, assim, de... Tem decisões que... o teu pensamento assistencial direto, teu coração, não podem... Tem que ser gestor mesmo. É o que o Mauro cobra bastante, assim, de mim. A gente acaba não consegue. Não né? consegue, às vezes, sabe? Mas a experiência vai te Mas fazer sabe que pegar o calejo depois. que o Robson né? Ele disse uma coisa que é verdade, sim, né? Eu tava no carro com ele, eu disse assim... que eu sempre me achei de exatas, né? Que eu falo aquela coisa direta, assim, mas eu falei que não, ao longo do tempo eu descobri que não, né? Sou de humanas, assim. E ele falou, sim, enfermeiro vai ser de humanas, né? Não tem como, assim. Então, por mais que tu vai desenvolver a questão de liderança, a questão de gestão, a questão administrativa, não tem como tu perder a tua essência. Então, assim, se eu tenho a minha essência que eu desenvolvi ao longo do tempo nos cuidados... Por mais que tu se torne gestor, tu vai te incomodar se tu não exalar aquilo que tu desenvolveu lá atrás. Claro. Então, eu acredito que dentro do propósito, assim, de trabalhar com idosos, o segredo é o ponto de equilíbrio, né? É tu entender o objetivo, agir com a razão, né? Com o pé no chão ali, quando tu tiver que tomar uma decisão. Então, tu tem que ter assim, se tu souber quais são os princípios, né, que tu precisa, qual é teu objetivo, com o final ali do cuidado, qual é teu objetivo do cuidado, tua visão, fica mais fácil tomar decisões. Independente se for com o coração ou com a mente, ali com a razão, tu consegue ter esse equilíbrio. Mas é amadurecimento profissional. Errando, às vezes, tu age com o coração, aí tu vê que tu errou, daí que tu vai se decepcionar por ter agido com o coração, mas... uma coisa que eu aprendo assim, na verdade, tu nunca vai errar diretamente ali e tu vai aprender, né? Tem uma frase que eu gosto que diz assim, que você corrige um sábio e torna ele mais sábio. Corrige um tolo e terás um inimigo, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, ao longo do tempo, acredito assim que todas as decisões, tudo que for acontecendo, foi nos tornando mais forte para situações lá na frente, né, se tornarem um pouco mais leve também. Claro. Né? E as situações são inúmeras, né? Porque dentro de uma LPI ou de um residencial, são muitas coisas que acontecem de vários aspectos, né? Então, tu administrar todas essas questões do idoso, da família,
administrar os funcionários, né? Conseguir manter motivado num projeto, num propósito, que é o que tu quer que ele faça. Isso aí é muito difícil, né? A gente vê, assim, que é muito difícil. A gente entrou, assim, no mundo das ILPIs de paraquedas também. A gente tá margeando, né? Porque a gente vai em todas. Exatamente. Mas a gente só fica tipo filme. A gente fica assistindo. É engraçado que alguns familiares, né, perguntam, me ligam depois, porque a gente acaba criando um vínculo, né? Sim. E aí eles me ligam e digam, tu que anda por tantas LPIs, qual a melhor? Eu digo, cara, a nossa visão é diferente, né? Porque exatamente. é diferente da tua visão que tá lá dentro. A gente entra lá, atende e vai embora. Eu não tenho, esses dias falei, olha, eu não sei te dizer, cada uma tem a sua particularidade, todas que a gente vai são boas. Eu acho que tu quer visitar as 40 mais que a gente vai, eu te aconselho, eu te dou uma lista aqui, tu visita. Mas a gente olhando, a gente tá participa bastante de congresso, enfim, né, pra gente entender um pouquinho mais desse mundo. E tu olhando esse cenário da ILPI hoje no Brasil, tá? Quais são as maiores dificuldades que hoje tu enxerga? No geral. Olha, eu posso dizer assim que temos muito que desenvolver ainda dentro das LPIs, né? Eu acredito que assim, vocês que chegam lá, olham, e vocês com certeza às vezes se deparam com situações ali que não é má vontade, às vezes realmente não tem aquele conhecimento. Eu acredito que as ILPIs ainda têm muito a desenvolver, elas têm muito a crescer e essa base assim, de juntar ali a experiência, né, tu juntar a busca do conhecimento, ter bons profissionais envolvidos, né, valorizar isso é muito bacana. Todo familiar assim que eu conheci ao longo do tempo, e aí sinalizou, por exemplo, essa dificuldade que tem assim, e realmente assim, tu trabalha com combo, né? Quem trabalha com LPI, tu não tem assim, que nem eu digo, né? Eu trabalhei com vendas também, a pessoa ia lá, comprava, ia pra casa e é isso. Né? E se quebrasse, ela ia lá, comprava outro, enfim. O serviço de LPI ele é diferente, né? Tu não tem muito assim, é um passo muito importante para dar, tu tá deixando o teu bem mais precioso ali, né, aos cuidados de pessoas que tu nunca viu, né, então assim, o peso até para te indicar uma ILPI, ele é muito grande, e eu te entendo perfeitamente, porque se ao longo desse tempo até hoje, né, o pessoal, aonde tu indica, aonde tu... sempre tem essa pergunta, né? Então sempre assim, claro. Então assim, falando das dificuldades ali primeiro, né, que o Mauro falou, realmente assim, tu lidar com um familiar, quando tu recebe um idoso, tu recebe com ele um combo, né, tu recebe, e eu corrigindo aqui uma coisa que muitas pessoas falam, cuidar de idoso é igual cuidar de criança. Não é. Não é. A gente fala isso também, né? Porque assim, a criança, ela é um livro em branco a ser escrito, né? E o idoso é uma enciclopédia, né? Então assim, tu tem é uma Barça, quem conhece a Barça. Então assim, ele já tem toda a base dele construída, ele já tem os princípios dele construídos, ele já tem os valores, né, as crenças. Então é uma ciência diferente cuidar do idoso e cuidar da criança, né? Então quando tu recebe um idoso, tu recebe toda essa bagagem dele, que é um caminhão de coisas. Tu recebe ele numa instituição onde ela tem uma rotina pré-estabelecida, mas tu tem que trabalhar com a individualidade daquele idoso também, para respeitar todas essas questões. Então tu tem que abranger isso. E tu recebe a família com outra situação. E aí vem de N situações. Tu pode receber um familiar que está trazendo um idoso paliativo, que, né, recebeu um tempo ali de vida pré-estabelecido, como às vezes, como eu já recebi algumas vezes, o idoso, ele chegar com a malinha dele e ele quis ir pra ILPI, entendeu? Eu já vi também. E aí tu tem que trabalhar com aquele idoso final de vida, dentro da mesma instituição, com uma rotina pré-estabelecida,
às vezes, com aquele idoso que tá lá cheio de vida. Que Sim. toda sexta ele sai, ele vai pra família e volta na segunda, né? Tem idoso que namora, Sim, né? Assim, sim. então, assim, tu tem essa realidade e aí tu como um gestor, ou tu tem que lidar com essa variação de situações, né? Tu acabou de ali liberar um idoso pro passeio, que tu sabe que ele vai se divertir no final de semana, e aí tu vai lá receber a família daquele que tá lá na cama, né? Com um prazo ali pré-estabelecido. Durante a pandemia, foi muito difícil lidar com isso, né? sim. Tinha idosos, assim, cuidado paliativo, mas também não podia receber dentro da ILPI, então tu tinha que desenvolver coisas para que esse vínculo não fosse quebrado, enfim, mas não botasse em risco os outros. Sim. Então, realmente, trabalhar com a ILPI, Não é uma com idosos, receita de bolo. não é uma receita de bolo. E cada dia um dia. Né? 1 mais 1 não impressionante. é 2 na ILPI, né? Então, assim, tu recebe o familiar chega chorando, né? Eu já vi algumas referências, assim, que falaram que muitas vezes levar para ILPI causa até um sentimento de luto, né? Por uma perda. E o que eu sempre trazia para o familiar é que não é assim, né? Que a ILPI hoje, e a gente vai chegar depois ali na questão do profissionalismo dentro das ILPIs, Sim. mas ele não tá indo pro fim, ele tá indo daqui a pouco para recomeçar aquela vida social dele que em casa ele perdeu, né? Aquele vínculo com a igreja que ele ia todo domingo, não pode ir, mas lá tá recebendo na ILPI, né? Aquela ida ao dentista. E a gente né? já viu casos, assim, Exato. de chegarem na LPI debilitados e meses depois a gente voltar pra fazer a manutenção e eles estão... Gente, é outra pessoa. A gente vai na cama, não tá na cama, tá na sala. E é tão gratificante É isso, muito né? legal. Eu digo assim, o pessoal fala, tu trabalha com idoso, tu deve, né, trabalhar triste, porque tu tá... Sim. E pelo contrário, né? Porque assim, tu verdade. consegue resgatar muitas coisas. É por isso que eu digo, quanto mais a gente avança em estudo, conhecimento, desenvolvimento, buscar novas tecnologias ali para dar qualidade de vida pro idoso, muitas vezes tu consegue ter esse resultado, né? De tu pegar um idoso, muitas vezes que em casa tá em depressão, às vezes a família tá atrasando aquela decisão de levar para uma ILPI, e eu não culpo a família porque realmente é um passo muito importante, é uma decisão. Difícil. Quem nunca passou por isso vai ser mais difícil, mas ter essa resposta do idoso, em casa a mãe tava confusa, o familiar chega lá, ela tá conversando, tomando chimarrão, fazendo tricô, né? Bem assim. E muitas vezes assim eu recebi idoso com sonda, que né, com algum acamado, e aí daqui a pouco tu vê ele já na fisioterapia dando os primeiros passinhos dele lá. Se recuperando, então, né? Se recuperando, idoso de 80 anos, 90 anos, idoso. Vários casos. A gente já tratou pacientes assim, que a gente chegou com condição bucal, assim, deplorável, e a gente foi tratando e ele foi melhorando, não falava, começou a falar, então, sabe, não comia, a autoestima, o conforto da pessoa, né, a sensação de que alguém se preocupa com ele, que ele tá recebendo um tratamento, isso aí é fantástico. E o Podcoi, o propósito do Podcoi é exatamente esse, sabe, tirar esse padrão que ficou, se forma na mente das pessoas do abandono. Exatamente. Então, eu acho assim, ó, pensando assim, né, numa frase, digamos assim, né, eu acho que boa vontade não basta, né? Então, eu te pergunto assim, hoje existem muitas pessoas que acham que ter boa vontade de cuidar do seu idoso em casa é suficiente. E a gente já sabe que isso não é. O que tu acha, assim? Tu acha que só a boa vontade resolve? Então, assim, Mauro, isso aí é um ponto bem importante de falar, que muitas vezes eu atendi pessoas que pensaram em buscar o serviço de uma ILPI, né, e acabaram prorrogando isso por algum motivo, e depois retornam 1 ano, 2 anos depois, e com o idoso em outra situação, caiu pela 10ª vez, né, teve uma fratura maior, aumentou ali, tá acamado, e aí busca o serviço de ILPI, sendo que poderia ter sido antes isso, né? Então, olha,
acho que 99% dos familiares que eu atendi ao longo desses anos queriam ter ali, manter em casa o máximo que podia. Botaram, às vezes, cuidador particular, botavam... Sim. Tinha um investimento muito maior, muitas vezes, do que uma própria ILPI. E não conseguiam... E eu atendia eles com eles frustrados por isso, entende? Sim. Como se a ILPI fosse a última opção deles, de todas, assim, né? E é legal a visão, né, do Podcoi, que é mudar isso, né? A gente tem conversado bastante sobre isso. Que as ILPIs, assim, que se preocupam realmente com o bem-estar do idoso possam ser primeira opções. A primeira opção. Claro. Né? Então, assim, existe, né, e é bacana, né, essa divulgação que existe pessoas, profissionais da equipe multidisciplinar focados nisso, né, na saúde bucal, né, no cuidado, nutricionistas, né, fisioterapeutas, educadores físicos, né, que agora, né, eu vejo uma gama maior de educadores físicos que já não é mais só academia, né? Mas que estão se focando na terceira idade. Eu puxei minha irmã, né, para a área da... Ela é educadora física. Que legal, que bacana. Dá aula de futebol para criança e eu puxei ela para ILPI. Ela está se desenvolvendo também, já está. Muito legal. Então isso é bacana, essa quantidade de profissionais envolvidos ali para melhor qualidade de vida do idoso. Esse relato que tu traz da ILPI do atraso, né? Me veio a palavra prevenção, né? Porque é bem o que a gente tenta trabalhar no COI. De prevenir e não só quando dar a dor ou quando... Exatamente. Esse é o propósito do COI. Porque quando a gente oferece uma parceria, não é que a gente quer deixar o nosso cartão lá e quando chamar, doer, sentir vocês vêm. Não, nós queremos prevenir que não doa, sabe? Que não chegue a extrair o dente, que não chega... Então, o nosso propósito é ir lá fazer a prevenção. Eu acho que a LPI serve como uma prevenção, né? Também de vida. De vida. De idas aos... Porque tem muito... De fraturas. Hoje tem muitos idosos que vão pro centro-dia, né? Foi engraçado. Que recebem idosos Foi pra passar o engraçado, dia, ontem eu fui tarde. marcar uma consulta que a filha me pediu, né? Cíntia, tem que marcar a revisão e tal. Não, vamos marcar, mas espera aí, deixa eu ver a agenda da mãe. Porque um dia ela tem manicure, outro dia ela tem o cinema, não sei do que. Cara, que fantástico isso. Não existe a vida mais agitada que a minha. Dentro da instituição. A gente tava dentro de uma instituição, não era fora. E a mais agitada que a minha. Tinha um cronograma certinho, assim, de cabelo, unha, E é isso, assim, que eu sempre buscava trazer para os familiares, né? O idoso, ele tende sempre a ir pro isolamento, né? Se pegar o idoso, ele tende a ir lá eu tô incomodando, né? As limitações físicas dele começam a aparecer, ele já não tá mais acompanhando o ritmo da família, né? Ele vê o filho saindo para trabalhar, a fulana saindo para trabalhar, as pessoas falando quem é que vai ficar com a mãe, quem é que vai ficar com o pai, e ele sente que ele tá incomodando, então ele começa a ficar automaticamente isolado. A ida na igreja se torna difícil, a ida no dentista se torna difícil, né? Envolve muita coisa. Então, a ILPI que está preocupada com isso, né? Com essa assistência de trazer isso de volta, traz eu digo assim, tu faz uma adaptação da sociedade para o idoso, né? A sociedade, o idoso acaba se isolando. Daqui a pouco, na programação da ILPI, tu tem um salão de beleza, tu tem, tu tem o dentista. Várias atividades, e assim, essa questão do dentista, essa questão é um hábito que o idoso tinha e que ele perdeu, né? E vocês, muito mais do que eu, né? Com certeza já presenciaram, assim, que a saúde bucal, às vezes, fica negligenciada, fica meio de lado ali, né? Piora bastante. E é isso que é legal, assim, tu vê o familiar, muitas vezes, investindo numa prótese, num idoso que nem come mais via oral. Mas ali preservando a imagem dele, preservando a dignidade dele, que tudo isso tá dentro da autoestima,
né? Tu vê idoso, assim, que a tendência de um idoso, né? Principalmente com doenças neurodegenerativas, é ele perdendo a identidade dele ao longo do tempo, né? Tu vê o idoso ali perdendo. E aí, resgatar isso, né? O dente, o sorriso, aquela coisa que traz essa autoestima pra ele, dar uma maquiagem, né? Pintar o cabelo, a unha. E aí tu vê que ele começa a se socializar. A se sentir bem, né? Ele começa a sair desse isolamento daqui a pouco, né? Às vezes tu vê aquele idoso quietinho num canto lá, não quer interagir com os outros porque ele tá sem a prótese. Exatamente. Né? Sim, muitas vezes. Ele não quer aparecer porque... Não. Eu que trabalhei, como falei, na assistência direta ali, às vezes tu tirava a prótese só pra ir lá escovar. Ele se sentem mal. Exatamente. Já ficava com a mão na boca. Porque a falha do dente é um constrangimento social em qualquer faixa etária. E parece que quando chega no idoso, não tem mais isso, né? Principalmente a família, as pessoas, ou as pessoas, né, que estão de volta. As pessoas pensam assim. Sim, exato. Mas o idoso não. Não. Né? Exatamente. Então a gente vê, peraí, a gente chega pra dentro, não, só um pouquinho que eu vou escovar meus dentes e tal. Então, quer dizer, o idoso não deixou de ser uma pessoa social. Exatamente. Ele tá dentro de todos os efeitos sociais que a gente tem de relação, de... querem ter uma namorada, eles querem conversar, eles querem e é isso, né, isso que é legal. Música. Então, é isso que eu acho legal, assim, né? Porque o envelhecimento, ele é uma ciência e é uma arte, né? Assim, onde tu contempla várias situações. E aí, quanto mais preparado tu tá, eu digo assim... Ao longo do tempo eu percebi que muitas pessoas se preparam para ter filhos, né? Bota a telinha na janela, né? Começa a botar a proteção na quina da mesa. Sim. Mas pouquíssimas pessoas se preparam para receber idosos, né? Eu vou ter minha mãe idosa, né? Meu padrasto idoso. Né? Nossa casa não é adaptada. E a nossa casa não é adaptada. E aí, quando tu recebe uma criança, muitas vezes, tu se programa para creche, tu se programa pra escola, tem gente que se prepara até pra faculdade da criança, né? E aí, então, é legal as pessoas e eu já recebi muitas pessoas, assim, que já me seguiam, né? Ou seguiam os trabalhos que eu fazia há, sei lá, anos, e aí, quando teve a situação do idoso, procuraram pra ter uma orientação. Claro. E já chegava assim, eu acompanho o trabalho e tal. Então, assim, é legal isso, né? Que as pessoas, muitas vezes, estão acompanhando um trabalho, às vezes acompanha né, o Podcói ali, e nem tem hoje ainda um idoso que necessita mais. Daqui a 5 anos, está acompanhando ainda e vai precisar, e já vai estar orientado do que fazer. Sabe que tu tocou num assunto que a gente conversou já em alguns outros episódios, que é a questão assim, ó, além de tu te preparar pro idoso que tu vai cuidar, tu te preparar pro idoso que tu vai ser, certo? Então, a gente conversou sobre isso, né? Então, toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente segunda a gente vai iniciar o preparo físico. Agora vou pra academia, Mas tu acha assim, a sensação que dá, e com o aumento do número de idosos e toda essa gama de negócio que tá se gerando em cima da terceira idade, da economia prateada e tal, me parece que o Brasil não está preparado para envelhecer, né? Os brasileiros não pensam nessa questão, né? Com certeza. A gente veio pelo índice de doenças cardiovasculares, né? Que poderiam ser prevenidas. E cada vez mais jovens, né? Estão tendo problemas. Sabe que eu tava lendo um artigo esses dias, assim, que eu fiquei surpreendido com o índice de jovens com doenças cardiovasculares, né? Mais assim, impressionante, pessoas até já desenvolvendo questões neurológicas ali, neurodegenerativa, né? Se for parar para analisar números também de até mesmo alguma Alzheimer precoce, né? Alguma coisa assim, tu começa a ver que alguma coisa tem que ser feita, né? Eu acho que, eu penso que não estamos preparados para... como falou, nós também acho que a gente não está preparado. Nós não estamos preparados, mas estamos trabalhando para isso. Eu acho que uma minoria assim, de pessoas, ela está despertando para isso, né? Tem se falado muito sobre a economia prateada, mas eu acho que não para
não quero parecer tão... pessimista. Não, mas a gente também vê, assim, até os serviços públicos, né, que agora tá até melhorando, porque eu me lembro na época da minha mãe, que ela tava idosa e tal, ela tinha a aposentadoria dela, ela tinha que ter a prova de vida. Aí, tipo, prova de vida, tudo bem, ela caminhava, ela poderia... Mas, gente, a gente chegava lá, tinha gente de ambulância pra fazer uma prova de vida, né? Agora já tem mudado, já tem alguma coisa assim, já, na internet, coisa assim. Nós demos um salto positivo dentro da tragédia que foi a pandemia, né? O salto positivo que eu quero me referir é esse olhar pro idoso que teve durante a pandemia, né? Teve um marco ali na pandemia, tanto que a RDC foi renovada aqui, foi atualizada, né, ali no meio da pandemia, entendeu? Porque essa questão assim de imagina, pegar o idoso, levar no banco, então foi facilitado. Ainda tem muito que desenvolver. Hoje tu consegue fazer a prova de vida de forma online ali, né? Não, acho que nem todas são, mas acredito que sim. Tu pega um atestado médico ali, né, que impossibilita o deslocamento, e tu consegue fazer esse manejo, né? Mas como volto a dizer, ainda tem muito e eu acho que nós vamos atingir o auge, assim, né? Vai ser quando o foco preventivo for estabelecido. Por quê? Não é que tu faça algum esporte, algum exercício físico, que tu tá cuidando da saúde, né? Quem trabalha com gerontologia, quem trabalha com o envelhecimento, vou usar um exemplo aqui para vocês que é da área de vocês. Sim. O fato de eu botar lente nos meus dentes não significa que eu tô cuidando dos meus dentes. Não é? Não, com certeza. Né? Vai até piorar bastante. Entendeu? Então, hoje nós vivemos, assim, um marco, assim, que tu vê muitas pessoas magras, muitas pessoas, né, que tu olha e fala, nossa, isso parece que rejuvenesceu. Hoje o nosso pega pessoas de 60 anos que tu fala que tem 40, assim, mas cheio de procedimento, às vezes, que coloca em risco, né, a própria saúde dele, né? Exercícios físicos ali que ao longo prazo vão trazer um certo prejuízo, né? Uso de suplementação, uso de... Então, se tu for olhar assim na nutrição do ser humano, né? Se tu for olhar no próprio exercício físico, se tu for olhar tudo isso, tu começa a ver que nós estamos numa época que tem uma visibilidade para essa questão física, essa questão da saúde, mas né? Talvez isso não esteja focado no envelhecimento saudável, né? Então, assim, apesar da alimentação, o pessoal tá fazendo um monte de dieta, mas o quanto essa dieta vai impactar no teu envelhecimento, o quanto esse exercício, o quanto essas lentes que botam nos dentes vai daqui a anos, como é que vai impactar tua saúde... Positivo ou negativamente. Positivo ou negativamente. Claro. Né? E é bem assim, eu acho que a gente precisava ter mais desenvolvimento e mais projetos e mais planos para os idosos, né? O Brasil está se tornando um país de idosos, né? A curva de populacional do Brasil está mudando, né? Então, em breve, a gente vai ter mais idosos do que jovens no Brasil. Então, a gente vê que as políticas públicas não estão muito voltadas para isso. E aí é que a gente vê, e como tu falou, as pessoas às vezes se dedicando para várias coisas que às vezes a longo prazo vai ser pior para ela. E eu posso até ousar dizer assim, algo que eu já ouvi, né, que às vezes não olho para os idosos porque os idosos não votam, né? Tem isso também. Entendeu? Tem essa então, questão assim, também. É verdade. Tu vê, assim, minoria de pessoas olhando pro envelhecimento, né? Tu vê minorias de pessoas ali que estão preocupadas com o bem-estar geral ali do idoso, né? Tu vê uma grande maioria, como falou, infelizmente, acaba olhando só a parte do política, financeira, desenvolvimento. Mas quando tu trabalha com idoso, como eu falei, focando no propósito de cuidar do idoso, todo o resto ali é acrescentado para ti, né? Tu vai conseguir desenvolver uma carreira, tu vai... Claro. E eu foco dentro da enfermagem esse desenvolvimento profissional da enfermagem dentro da saúde do idoso,
com essa visão, assim, profissional, né? E não ser o profissional que trabalha na ILPI é aquele que quis no hospital, não deu, aí foi... Não, não é assim. É o que sobrou. Né? Hoje eu trabalho com o ILPI porque eu quero, porque eu gosto. Claro. Faço especialização, foquei nisso. Inicialmente, como eu falei, caí de paraquedas, né? Então pode ser sim uma porta de entrada inicial para um profissional, mas ele também vai descobrir que ele pode desenvolver uma carreira maravilhosa dentro desse setor, né? E dentro do plano de carreira de todos os profissionais, né, tem a autorrealização. Claro. Né? Então chega um ponto da nossa carreira que a gente começa a focar nos resultados. E como que tu tem resultados com o idoso, né? Como a gente falou ali, se tu trabalha no final da linha, tu começa a ter resultados sabendo que isso foi uma coisa que eu desenvolvi também com o tempo. No início era pesadíssimo quando eu perdi um residente, né? Porque uma coisa no hospital, tu fica 2 dias e a pessoa acaba falecendo. Outra coisa, tu passar às vezes 8 anos e tu perder aquele residente, né? Uma pessoa que tu passa mais tempo, muitas vezes, que a própria família. Né? Quando eu entendi o meu papel dentro da vida dele, o meu propósito dentro da vida dele, aí tudo fez sentido. Por quê? Passou aquele sentimento de, poxa, eu perdi ele e não consegui fazer nada. E aí passou a ser um sentimento de, a minha missão acabou aqui. Mas eu fiz tudo, entende? Eu deixei daquela visão de perdi, não consegui salvar, consegui fazer tudo que eu poderia por ele. E aí isso me incentivou a me desenvolver mais profissionalmente, para que cada vez mais, quando um idoso acabava falecendo, eu me senti satisfeito que eu fiz o melhor por ele. Exato. E isso vai de várias histórias. O simples tu dar uma atenção para ele, eu simplesmente dar ouvido para aquele desejo que ele tem. Às vezes tu tem um idoso ali que mal fala, mas ele pede, eu tinha um idoso que ele comia só pastoso, né? E aí ele pedia Nescau. E aí eu falei com a nutricionista, ela, não, né, falei com a fono também na época, assim, ela falou, não, pode, tá. Era um idoso bem já avançado, assim, na doença, então, aí eu peguei e fiz, assim, nossa, ele adorou. Quase chorou, né, adorou, tomando. Então, assim... Tu tornou o dia dele... Exatamente, e aí que tá, quando nós começamos a trabalhar com idosos, nós começamos a valorizar coisas que eu brinco, né? Pessoas assim, normais, né, que não trabalham com final de vida, não entendem o valor que tem. O simples fato de tu conseguir ir no banheiro sozinho, né, o simples fato de tu poder tomar água, levantar e ali pegar a tua água e tomar, o simples fato de tu conseguir às vezes se coçar, né? Porque nem isso muitas vezes tu consegue fazer. É verdade. Né? A gente conversa entre os colegas, a gente brinca assim, o que um não gosta, o que o outro gosta, e acaba falando, olha, tu não deixa eu dormir de lado, porque eu gosto de dormir pro outro lado, sabe? Caso eu fique... Sim. E eles não têm essa oportunidade de expressar muitas vezes antes. É verdade. Né? Então, é bacana, assim, essa questão do desenvolvimento, tanto tecnológico quanto... Porque isso vai refinando o olhar. Sim. Quando eu sento hoje com um familiar para conversar, fazer uma anamnese, saber, eu saio daquela coisa, o que ele tem? Pressão alta, diabetes, e colesterol e alergia. Sim. Tu pega isso, sim, mas tu tem o que mais? O que ele gostava de comer? Tu tem aquilo, o que ele gostava de ouvir? O que ele gostava de fazer? Né? Entender a personalidade da pessoa. Né? Exatamente. Tu ter tu saber, por exemplo, ali que tu tem um determinado idoso, que eu volto a dizer, é uma arte, e tu trabalhar com o envelhecimento dele, o final de vida, dentro do que ele se sente confortável. E é isso, né? Um dos focos até da Elo é a segurança e a experiência, né? Tu garantir esses dois pilares... Tu consegue proporcionar pro idoso uma qualidade. Claro. Tu garantir a segurança dele, tu garantir uma boa experiência, né? Que ele tem que sair satisfeito, né, do nosso trabalho, tu consegue ter um resultado positivo. Eu tava... até já que tu tocou nesse assunto da Elo, a gente já entrevistou aqui o Robson, né, Morales, que é um dos sócios da Elo 60+.
E ele comentou sobre essa questão do propósito da empresa e tal. Mas assim, quando tu me mandou ali o teu perfil e tal, eu fiquei examinando ele assim, mas como é que entra o teu serviço lá? Né? Porque a gente vê que as clínicas têm enfermeiros, tal, gerentes, tal, mas a gente não vê esse profissionalismo na questão da enfermagem, né? Então, assim, como é que funciona? Qual é o teu serviço lá? Como é que tu trabalha? Então, né, voltamos a dizer ali, né, hoje, voltando para a tua frase, né? Sim. Não é só de boa vontade, né, que a gente consegue ter bom resultado. No caso de um familiar, né? E isso se expande também pros empresários, né? Às vezes tu não, só a boa vontade de tu trabalhar com idosos, tu não consegue ter uma dimensão do que te espera pela frente, né? Hoje vocês têm uma noção ali, vocês são mais de 40 casas ali que vocês atendem, e vocês sabem que tem muitos empresários, muitos proprietários que são muito bem intencionados, né? Mas infelizmente ficam com os pés amarrados ali, com as mãos amarradas, quando se deparam com o quão o gigante a demanda dentro de uma LPI. E a Elo é exatamente isso. A ideia é trabalhar com a parte de fortalecer esse setor. Né? Trazer um profissionalismo para esse setor, né? O Robson já contou a história da Elo aqui, né? Quem quiser depois assiste a entrevista do Robson, foi bem legal também, que foi bem bacana, eu assisti também. Inclusive eu conheci o Robson pelas palestras que ele dava, já tinha conhecido ele antes. E a ideia da Elo basicamente é trazer esse suporte para as ILPIs. Ela é uma empresa de gestão para ILPIs, né? E aonde eu entro nisso? Né? Quem quiser entender o restinho da Elo, veio a do Robson. A minha parte da enfermagem é trazer toda essa trajetória que eu tive de conhecimento, né? Habilidade desenvolvida, conhecimento adquirido, né? Sim. E unir isso numa gestão da ILPI. É trazer esse profissionalismo, é dar esse suporte de processos de enfermagem com toda a bagagem de experiência, de tentativas e erros durante esses 13 anos, deu para trazer uma bagagem, né, suficiente para poder dar suporte para empresas que têm esse déficit, né? Quase todos. Vamos fazer porque assim, vamos abre aspas. Vamos abrir um entre aspas, porque assim, ó, é brincadeira, né? A gente sabe, a história das ILPIs começa assim, né? Com boa vontade, uma casa grande. Exatamente. E o vô velho. É assim, né? Eu tenho mais ou menos isso. Eu tenho uma casa, tenho um vô e é isso. E é exatamente isso. E eu me deparei, assim, com muitos lugares, como falou, que tinham a boa vontade, queriam prestar uma assistência, mas não tinham esse suporte. A ideia da assistência de enfermagem dentro da Elo é justamente trazer essa questão organizacional visando um projeto de cuidado, um sistema de assistência de enfermagem desenvolvido de forma personalizada para o idoso. Né? Tu ter, assim, trabalhar com a realidade, trabalhar com o que ele precisa, trabalhar com o que necessita, mas dentro da assistência para o idoso. Porque até mesmo na gestão que eu cheguei a trabalhar, na entrevista, às vezes tu fala, muitas vezes o enfermeiro, tu não consegue ter, às vezes, esse combo, né, que a gente falou ali, de ter o conhecimento, a habilidade, o desenvolvimento, né? Então tu precisa ter tudo isso meio que junto para poder ter bom resultado. E o que é uma ILPI sem ter uma assistência de enfermagem, né, estruturada? Sim. E aí que erra, né? É assim que a gente vê esse erro. Às vezes tu vê pessoas formadas em várias áreas, tem uma ILPI, a área dela tá super bem coberta, né? Mas aí quem é que faz o relacionamento com a família? Quem é que faz a organização financeira? Quem é que faz a questão de compras? Quem é que faz a questão comercial da empresa? E aí entra o coração, quem é que faz assistência de enfermagem? Quem é que vai cobrir essa assistência voltada para o idoso? Quem é que vai modelar ela? Tá? Então, hoje, assim, o meu trabalho dentro da Elo
junto lá com o Robson e com o Thiago, é justamente profissionalizar o setor, dando um suporte para as casas que são assistidas pela Elo, com suporte assistencial, né? O suporte de enfermagem que carece, né? Sim, Nós sabemos que carece. Tu vê grandes, às vezes, LPIs, grandes investimentos, né, que não consegue entregar muitas vezes o produto final. Eu sempre falo, né, às vezes não adianta tu ter um restaurante né, magnífico, né, rios investidos, e tu não ter uma comida boa. É verdade. Então tu tem que às vezes investir num chefe, num cardápio, para te poder entregar isso aí. O elo da enfermagem é tudo, né? E a gente vê que essa ideia da Elo 60+ é muito boa, porque muitos donos de ILPIs não têm aonde recorrer. Não, assim, hoje, claro, tu tem internet, tu tem o Podcoin que tu pode assistir, tu tem um monte de coisa que te ajuda, mas tu ter uma assistência direta que chegue no teu residencial e diga, é assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, analisar o que tu tá fazendo. Exatamente. E buscar um resultado, isso é uma chave. E dinamicamente, né? A questão que ele falou, tu pode buscar recursos ali, mas a demanda não te permite muitas vezes, né? Então, tu ter uma assistência de enfermagem, que é o que a Elo tá proporcionando, que eu tô fazendo parte ali de poder dar essa retaguarda de assistência, é uma coisa que eu senti falta lá atrás, né? Como gestor, Deixa como eu te perguntar técnico. assim, na prática, antes que o nosso diretor nos mate ali. Sou uma gestora de LPI, dona de LPI e contrato a Elo. Tá? Em poucas palavras, o que é? Vai lá e faz o quê? Primeiro, tipo, vai na minha LPI fazer o quê? Vocês vão lá dentro da LPI. Isso. Tá. Pra quem tá nos Diz em geral ou na assistencial? Em geral, assim. Em geral. A ela abrange, assim, ela tem, como eu falei, ela todos os setores administrativos, né? Tu pode ter acesso. Eu sou da parte assistencial. Tá, fala da tua parte, eu vou falar então. Da minha parte. Mas dando uma pincelada ali, ela consegue personalizar o atendimento, né? Então ela pode identificar qual é o setor mais fraco, né? Dentro da tua gestão ali. É a comercial? Qual é teu problema? Qual é a tua dor? Né? Eu tô com dificuldade de fazer fechamentos, de trazer clientes para cá. Então, ela vai suprir essa parte. Isso, a Elo faz só para LPI ou para outros tipos de segmentos também? A Elo, ela surgiu e nasceu dentro de LPI. Então, ela está desenvolvendo dentro de LPI. Pode ser que amplie, futuramente, né? Pode ser que amplie para outros segmentos, gestão, né? E a tua parte assistencial é enfermagem, cuidadores, técnicos? A minha parte assistencial é assistir a necessidade que tem a casa, né? Nós sabemos que nem toda casa é igual, né? Algumas têm demandas diferentes, algumas têm necessidades diferentes, dores diferentes. Então eu vou olhar isso, vou desenvolver dentro dessa capacidade que tem dentro da casa e desenvolver processos ali que vão conseguir fazer com que tu entregue o que tu prometeu pro cliente, né? Então dá esse suporte assistencial, né? Vamos construir juntos um processo assistencial funcional para poder entregar para casa. O que propõe, né? O que propõe pro familiar. Muitas vezes tu propõe, tu faz a propaganda e tal, e aí quando tu vai lá no dia a dia, não tá saindo aqui. Né? A maioria das casas né, tem enfermeiros já. A casa tem um enfermeiro, mas muitas vezes o enfermeiro também, eu como enfermeiro falando isso, tu ter uma segunda cabeça pensante junto contigo te traz até mais segurança para tomar suas decisões, claro. Né? Sim. Eu não vou... a ideia não é chegar ali e podar o profissional que está à frente do trabalho. Não, é pelo contrário. Vamos segurar as mãos e vamos juntos. Claro, né? Qualificar. Eu acho legal, exatamente. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque tem muito gestor que assiste Podcoin, e aí tu vai pra dentro da casa. Tu fica um tempo lá ou não? A ideia, assim, depende da necessidade. Eu queria entender, tô curiosa como é que funciona o... Depende da necessidade, tá? Claro que não tem como tu assistir sem estar envolvido, sem se inserir dentro do processo de enfermagem. A enfermagem não tem como tu fazer um desenho, um ajuste de gestão sem tu estar envolvido. E aí, obviamente, tu vai dar esse suporte conforme a necessidade.
né? Sim. Que eu digo assim, é como se fosse um bote salva-vida, né? Não é que tu vai, né? Tu tá com ele ali, tu tá seguro, tu precisa. Então, assim, esse suporte que a gente dá assistencial traz uma segurança pro gestor que tá lá, traz uma visão pro enfermeiro, traz uma tranquilidade pro enfermeiro. Aí entra também a questão administrativa. Sim. Então, vamos lá. Eu identifico, por exemplo, que na casa tá com um ruído em tal situação. Ó, estamos tendo muitas lesões, estamos tendo muitas quedas. Foi identificado isso, nós elaboramos até treinamentos ali para poder fazer com a equipe. Então, o negócio é ajustar, manter o equilíbrio da equipe, né? Então, vamos desenvolver um treinamento, é isso que está precisando. Não, esse processo aqui tá dando problema, vamos ajustar esse processo aqui para que ele melhore esse protocolo, e aí nós vamos dando esse suporte profissional, que eu falei. Legal. Lá atrás eu senti muita falta disso, né? Quando a gente Sim. não tem essa... Mas eu acredito que vocês estão sofrendo um pouquinho. Não sei se vocês estão sofrendo, mas porque o gestor de LPI, alguns, não todos, não vamos generalizar, mas eles são muito fechados, né? Eles ficam ali no mundinho, tipo assim, não, eu aprendi assim, vou fazer assim, alguns, tá? E tu já faz parte de um grupo, né? Tu já tem as tuas LPIs. É que um grupo aberto, né? São pessoas que estão eles são um grupo abertas para aberto. crescer, para Sim, mas a minha pergunta tá sendo difícil entrar no mercado de outras LPIs procurarem vocês, assim, com um olhar não de concorrente, mas, poxa vida, tem alguém para nos auxiliar agora. A ideia, assim, até da Elo, que é bacana, eu digo a história inicial ali, é justamente a ideia se unir, não se concorrer, né? Sim. O Robson contou aqui que ele e o Thiago, né, que é bem teve a difícil, união dos dois, né? Durante um momento difícil da pandemia, teve a união dos dois, onde conseguiram sobreviver e passar por tudo isso. E a ideia é expandir isso para as parceiras que querem chegar na Elo, né? Se unir grupo, ali, né? Para ficar legal. Forte. Então, assim, hoje temos um grupo de LPIs, mas a ideia é que esse grupo vá se unindo com o Elo mesmo, entende? Se fortalecendo, assim. Então, assim, claro... com certeza tem uma certa resistência de acordo com alguns pontos que tu vai pegar, só que pela experiência tanto do Robson, né, a experiência que eu digo de gestão de pessoas, a minha experiência assistencial é moldável, né, tu se torna resiliente, e nós somos cavalheiros, né, nós vamos cedendo conforme a pessoa também aceita, né, então... tu é dona de LPI, mas tu não quer que a gente ultrapasse esse limite, nós vamos respeitar isso. Óbvio que não pode ultrapassar os princípios da empresa, né? Os princípios pré-estabelecidos da empresa. De vocês, né? Exatamente. Então, a empresa que for ser parceira, que quer crescer, ela vai estar dentro dos limites de ética, de moral, dentro do que a Elo proporciona. Fantástico. Né? Que legal. Vocês vão participar da Gerontofair? Sim. Vamos aparecer na seguinte. E assim, né? Rapidinho, assim, a Elo ela tem uma visão de desenvolvimento e profissionalizar o setor. Inclusive na parte tecnológica, né? Nós temos... tinha um monte de coisa pra falar, mas eu acho que tu vai ter que vir num outro podcast. Vamos fazer o 2. Vamos fazer só da tecnologia. Só da tecnologia. Mas nós temos o Pronto Elo, que ele é um prontuário eletrônico que está sendo desenvolvido. Que legal! Que tu vai ter todo esse controle de assistencial dentro de um programa único, né? Então, tu vai ter... Tipo o Gerifácio? Ele é tipo da mesma linha, mas ele é mais personalizado dentro do que nós estamos vivenciando dentro com a experiência da Elo ali, né? O Thiago, que é o sócio do Robson, tem uma ampla experiência dentro de residenciais geriátricos também, e conseguiu trazer essa experiência dele e nós estamos trabalhando ali junto, desenvolvendo. Legal. E aí a ideia desse programa é facilitar a organização da assistência de enfermagem, né? Legal. E ele é moldável para cada situação de LPI. Então, assim, estamos caminhando aí. A gente pode deixar um próximo só para tecnologia. Porque tem tanta coisa de tecnologia que está surgindo para administração, para controle, para o dia a dia, que a gente deve mesmo fazer. Vamos combinar um dia, vamos fazer um episódio falando só sobre as tecnologias que estão
facilitando a vida do idoso e das Nossa, isso aí LPIs, já né? dá muito... Tem muito assunto. muito pano pra manga. Cara, quero te agradecer muito, sabe? O papo foi bem legal. Voou, E o tempo voou, faltou várias Eu- perguntas. Eu acho que tu vai ter que vir uma segunda vez aqui com mesmo. certeza. Parte dois. Parte 2. Mas a gente quer te agradecer o teu tempo, né? O que tu nos passou foi muito A tua legal. experiência, muito bacana. E sucesso pra vocês, pra ela e pra ti também. Ah, Que obrigado. nossa parceria continue por longos anos. É isso aí. Não, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui, né, falando sobre a ciência do envelhecimento e Sim. é isso aí. Tá jóia. Então tá, pessoal, segue a gente lá, né, Cíntia? Se inscreva no canal, deixe lá, ative o sininho, tá aqui o nosso link do canal. Até o próximo. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.